Aleluia. Pai de Cristo, hoje nós estamos falando sobre adoração, sobre o altar de adoração. E existe uma diferença muito grande entre louvor e adoração. Louvor são músicas bonitas que nós cantamos para Deus. Algumas delas nós nem cantamos para Deus, nós falamos de Deus. Tem muito louvor que fala muito mais aos homens do que a Deus, como você tem valor, Deus está contigo. Agora, a adoração é algo exclusivo a Deus. São aquelas músicas que nós falamos da primeira pessoa para Ele. Tu és, o Senhor é. Esse tipo de música, adoração, ela é um ritual ao qual nós vamos entregando uma devoção espiritual e corpo tão poderosa, tão grande, que em determinado momento o próprio Deus nos responde. Da mesma maneira que os anjos dizem Santo, 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 e o Senhor devolve as coroas aos anjos para que eles continuem entregando ao Senhor eternamente. Da mesma maneira que quando Pedro disse, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, e Cristo ele devolveu para Pedro dizendo, e Tu és Pedro, e sobre essa pedra estabelecerei a minha igreja. Tem uma história que eu já ouvi, que em uma das cidades desses países hispanos, um vilarejo na verdade, um grupo de adoradores subiu o monte para adorar a Deus. E eles ficaram durante 6 horas inteiras lá em cima repetindo uma adoração ao Senhor com poucas palavras. Eles ficavam dizendo assim, assim, assim se alaba a Deus, assim, assim, assim se alaba a Deus. E eles ficavam cantando isso o tempo inteiro, dançando e se expressando e dizendo assim, assim, assim se adora a Deus. E 6 horas depois vem uma onda de glória de Deus tão grande que um deles olhou para o horizonte e disse, Mira, la onda! Vejam, uma onda! E essa onda de glória arrebatou eles. Muitos caíram no chão, outros começaram a falar em línguas. E eles se levantaram e ficaram mais 6 horas repetindo, assim, assim, assim se alaba a Deus. E durante 6 horas ali, eles dançando em santidade, um deles falou assim, Mira, la onda! E mais uma vez todos eles foram impactados pela glória de Deus. E eles se levantaram e mudaram a música e ficaram cantando durante 6 horas inteiras. Eu quero adorar-te, eu quero adorar-te. E durante 6 horas inteiras eles repetiram, eu quero adorar-te. E quando de repente um deles disse, Mira la onda, e é das grandes. E aquela onda grandiosa veio sobre eles e foi algo que jamais se imaginou sentir por um cristão daquela localidade. E ali, 18 horas depois, eles estavam cansados, desceram do monte. Eles perceberam que todo aquele vilarejo, toda aquela cidade, estava impactada pelo fogo de Deus. Tinha gente caída no chão, tinha gente falando em línguas, tinha gente se arrependendo de pecado, quebrantado. Essa é a verdadeira adoração. Às vezes nós vemos um evento gospel num Maracanã, ou num ginásio, ou numa grande igreja, durante 4 horas, 5 horas, o povo adorando, e no dia seguinte nada aconteceu na rua, nada aconteceu no bairro, nada aconteceu na cidade, na comunidade, porque muitas vezes tem muita música e pouca adoração. Às vezes é um grande problema, um grande desafio da igreja, porque muitas vezes nós temos um grupo de adoradores que não são santos. Eles adoram, entre aspas, mas não são santos. Por outro lado, nós também conhecemos muitos santos que não são adoradores. Pessoas que vivem em santidade, mas não conseguem se expressar em uma adoração. Então, quando nós conseguimos unir a santidade com a adoração, coisas extraordinárias podem acontecer. Amém? Esse é o mistério de hoje. Adoração extravagante, extraordinária. A diferença entre louvor e adoração. Eu sou o apóstolo Ricardo Ribeiro e eu te abençoo no nome de Yeshua, Jesus Cristo. Até a próxima. Tchau, tchau.